Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, os orixás e os 4 elementos. Se fala bastante nas linhas de Umbanda, os orixás e as linhas de Umbanda. Se escuta falar pouco dos orixás e os 4 elementos. Os 4 elementos, ar, terra, fogo e água, que são elementos estruturantes e constitutivos do nosso planeta e que oportunizam a vida. Nós temos em nós ar, temos água, temos terra e temos fogo. Ar, terra, fogo e água são elementos estruturantes, mantenedores do planeta e forças da natureza que equilibram toda a existência humana e a vida no nosso plano de manifestação. Mas, em relação ao orixás, eles são os regentes dos elementos planetários ou regentes dos 4 elementos. Os orixás são poderes volitivos de Deus que se diferenciam de Deus e têm aspectos próprios de atuação, de irradiação no nosso planeta, se expressam através das forças da natureza, porque eles são os regentes dos elementos planetários. O elemento ar, nós teríamos Oxalá em Iaçã. Veja bem, quando eu falo um orixá por um elemento, não quer dizer que esse orixá atue só nesse elemento. Mas Oxalá é regente, senhor dos elementos eólicos. Oxalá nos lembra a abóbada celeste, nos lembra os elementos eólicos, mas Oxalá também é responsável pelas águas primordiais, as águas que caem, ou as águas que vieram congeladas na forma de meteorito e caíram em terra. E tem a regência de Oxalá. Então, Oxalá também teria regência sobre o elemento água. Inhaçã é a senhora dos ventos, o grande orixá regente dos elementos eólicos, que ele se intercruza com todos os demais, porque não existe fogo. Não existe fogo se não tiver ar. Não existe água se não tiver oxigênio, porque a composição H2O, assim como a terra também, terra sem ar, ela se torna estéril, não tem vida, ou a terra sem água. Então, orixás do elemento ar, nós teríamos Oxalá em Iaçã. Elemento terra, Oxóssi, Omulu e Obaluayê. Omulus, filho e senhor da terra, a terra mais periférica, a terra mais próxima à crosta planetária. O Obaluayê, o senhor das profundezas, a terra no magma incandescente. O Obaluayê também se ligaria ao elemento fogo. O Mulu tem relação com o elemento água, a terra molhada, assim como o Nanã. Oxóssi, o senhor do provimento, o senhor que coleta e traz o alimento, também se liga ao elemento ar, observação, movimento, mudança, foco, estratégia para a caça. Fogo, Ogum, senhor da forja, também se relaciona com o elemento terra, sulfato ferroso. Então, através da forja, do poder de manejo do fogo, transforma o sulfato ferroso em ferramenta útil. Xangô, o orixá que mais se relaciona com fogo, a quentura de Xangô, o poder de realização, o senhor dos trovões, não é verdade? E a água, teremos Iemonjá, Oxum, Obá e Nanã. Iemonjá no Brasil cultuada nos mares, nos remetendo à profundeza dos oceanos, que é o nosso próprio inconsciente profundo. Por isso ele é a mãe de todos os oris, a mãe de todas as cabeças. Oxum, a senhora das águas fluídas, das águas mansas, por hora pode ser água corrida, mas é aquele orixá que nos dá fluidez emocional e nos dá também reflexo de nós mesmos, porque ela tem um ABB. É a senhora que se olha no ABB, no espelho, o seu próprio reflexo. Então, Oxum nos dá fluidez, assim como a água, e nos dá o senso de percepção de nós mesmos. Obá, a senhora dos opostos, aquela que equilibra as oposições. Temos o exemplo do encontro das águas do rio com a água do mar, a pororoca. Obá são as águas agitadas, remete à quentura do fogo e o dinamismo do ar, se relaciona com Obá. Também teríamos Nanã,
a Senhora das Águas Profundas, águas lamacentas, águas vertentes e nascentes de água que nascem na terra, dando fertilidade. A grosso modo, basicamente, de forma superficial, dei uma pequena noção dos orixás enquanto regentes dos 4 elementos, elementos esses que têm impacto nas forças da natureza e caracterizam o momento de cada um de nós. O olhador, aquele que cuida do ori, aquele que está à frente de um terreiro, de um congá, tem que perceber o momento, como é que nós estamos em relação ao nosso orixá regente, como é que nós estamos em relação aos 4 elementos e a necessidade de equilibrar isso, porque esses elementos, em alguns momentos, eles são dinâmicos e expansivos, outro momento eles são estáticos e se retraem e se entrecruzam entre eles. Determinadas situações de nossa vida, nós temos que tornar aquela vibração do orixá ligada àquele elemento mais dinâmico, mais expansivo, em outros nós temos que tornar ele mais lento, mais estático, ou seja, esfriar ou esquentar a energia, como se diz, do orixá. Se eu estou com excesso de vontade, como se estivesse com a espada na mão arrancando cabeça de inimigo, eu estou com uma expansão e dinamismo de Ogum exagerado. Então eu preciso retrair Ogum, tornar Ogum mais estático, esfriar essa quentura do fogo de Ogum no meu psiquismo, para que eu tenha equilíbrio com esta força que vibra em mim. E assim sucessivamente com todos os demais orixás e os seus entrecruzamentos e desdobramentos na lei de Umbanda. Eu sou Norberto Peixoto. Obrigado, meu irmão, pela sua atenção. Nosso Saravá fraterno. Até a próxima oportunidade.